Quero agradecer aqui a organização do evento pelo convite. Quero dizer também que eu me sinto desafiado a vir falar sobre esse tema, a identidade docente, que foi a tarefa que me foi passada. E quero lhes dizer que vou falar aqui um pouquinho hoje sobre esperanças, sonhos, utopias. Mas a utopia da qual eu estou falando não é aquela que não é possível, mas, como dizia Paulo Freire, a utopia do inédito viável, daquilo que ainda não existe, mas que pode existir. E para falar da questão da identidade, quando a gente foi construir esse texto e, enfim, fizemos essa reflexão inicial, a gente se pautou na ideia para construir o conceito da identidade. E aí eu quero fazer uma provocação aqui para a plateia. Quem aqui se identifica como uma pessoa boa? Levanta a mão. Espera aí, deixa eu ver. Tá. Uma outra questão agora. Quem aqui se identifica como uma pessoa má? Levanta a mão. Tem alguns corajosos aqui na plateia. A ideia da construção da identidade, ela é uma tensão que faz parte do acontecer humano. E ela acompanha certa dose binária e dicotômica, né? A gente sempre tende a nos reconhecer, nos assumir enquanto bons, enquanto democráticos, quando a gente está falando de prática docente, enquanto prática de gestão, como os civilizados, os cultos, e aos outros a gente sempre atribui o outro lado, né? Os outros são sempre os maus, os antidemocráticos, os bárbaros. Essa reflexão, inclusive, ela me remeteu a pensar o processo de colonização no Brasil. Durante o processo de colonização, o branco europeu ele sempre se via como o culto, o civilizado, o bom. E o outro, o negro africano, que foi escravizado no Brasil, e o índio, como o bárbaro e o sem cultura. Daí decorre o processo de invasão cultural. Então, como a gente dizia, né, a construção da identidade ela se pauta na diferença. E ela é processo. Tem uma autora, Gomes, que diz o seguinte, que ela não é inata, ela é construída num determinado contexto histórico, social, político e cultural. E eu diria que ela é construída, nesse processo, ela é construída na contextura da escola, no chão da escola, no chão da sala de aula também. Para responder, para aprofundar essa reflexão, eu busquei responder a seguinte pergunta. Como essa visão entre nós e os outros, construtora de identidade, se manifesta na escola e se expressa no currículo? E aí a gente foi em alguns autores aí, como Gomes e próprio Paulo Freire, para responder essa pergunta, e nós fomos percebendo que ela se manifesta quando a gente atribui o fracasso escolar às características culturais, étnicas e sociais dos alunos. É aquela ideia, ele não aprende
porque ele é de uma classe menos favorecida. Ele não aprende porque os pais são pessoas que não tiveram oportunidade de estudo. Também se manifesta na distinção entre gêneros. Quando a gente fala assim, ele não aprende, os meninos não aprendem e as meninas sabem mais do que eles, porque elas têm uma postura mais adequada, se comportam melhor, enfim. Ela também se manifesta num processo de evasão cultural. E na escola pública é muito comum isso acontecer. No meu contexto, na minha prática em sala de aula e na escola, muitas vezes eu ouvi dizer assim, eles querem ouvir o funk, o aluno quer ouvir o funk, mas nós temos que fazer com que eles parem de ouvir o funk, porque eles têm que ouvir música popular brasileira, por exemplo, bossa nova, ele tem que ouvir Chico Buarque, Caetano Veloso, enfim. Isso é o que Paulo Freire chama de invasão cultural. Você impor ao outro aquilo que faz parte da sua cultura, sem entender o porquê que aquela cultura se manifesta daquela forma, e, no contexto da escola, assim, discutir com o aluno o porquê o funk, de onde vem o funk, o que ele está fazendo para favorecer a aprendizagem daquele grupo, enfim, o processo de construção daquele grupo, a identidade daquele grupo. Ela também se manifesta quando a gente sobrepõe o conhecimento científico ao saber de senso comum. Aquele que o aluno traz para a escola, que muitas vezes a gente, professor, professora, a gente desconsidera e diz que não é um conhecimento válido, não é o conhecimento legítimo. Ele se manifesta também como quando a gente atribui ao outro, enxerga o outro de uma forma genérica e folclórica. Muito comum agora, no mês de abril, dia 19 de abril, dia do índio, nas escolas de educação infantil e principalmente da escola de educação infantil e no ciclo 1 também, os alunos saem pintados de índio, com a pena na cabeça, enfim, só representando o índio como um ser folclórico, sem ao menos discutir o que significa o índio no Brasil, qual que é a importância dele, o que aconteceu nesse processo histórico de colonização com ele e qual que é o papel dele hoje no Brasil e que lugar ele ocupa na nossa sociedade. Ele também se manifesta quando a gente se relaciona com o outro como alguém ao tolerar, numa relação de benevolência e condolência. Coitadinho, né? Ele é assim, a gente tem que respeitar, mas coitado dele, né? Ele não anda, ele não enxerga, ele tem problemas de deficiência daqui ou dali, enfim. Essa questão da identidade docente, para Gomes, ela se opõe à ideia de que ela é uma construção homogênea, dada e determinada. E aí eu fui em Paulo Freire para poder trazer para a nossa reflexão a ideia de que somos seres inacabados e não determinados, por isso temos a possibilidade de mudar. O outro autor, que é Marcelo, é um autor português, e ele diz que a construção da identidade docente se desenvolve num processo de interpretação de si dentro de um certo contexto. Então, é a forma como a gente se interpreta na escola, como a gente se enxerga na escola, que constrói identidade. Portanto, o currículo também seria construtor, por excelência, de identidades também. Não só da identidade do aluno enquanto educando, mas nossa também, enquanto professor, e de todos nós enquanto grupo. Se nós somos seres inacabados, históricos, sociais, e que temos o poder de mudar, essa transformação ela pode pressupor a assunção do professor enquanto sujeito do currículo, o que não implica a exclusão do outro.
Ao me assumir enquanto sujeito do currículo, eu e aluno, na relação eu e tu, nós construímos conhecimentos novos e nos tornamos cada vez mais sujeito e menos objeto do próprio currículo, objeto do próprio conhecimento. E isso permite que os outros sejam outros e não espelhos de nós mesmos. Quando a gente está falando disso, eu aí me reporto novamente ao processo de colonização, quando o branco europeu ele queria que o outro fosse espelho dele, e não sujeitos da sua própria cultura, do seu próprio contexto social. Essa reflexão sobre a questão do professor, da assunção de professor e aluno enquanto sujeito do currículo, ela se opõe ao treinamento pragmático, ao elitismo autoritário dos que se imaginam donos da verdade e do conhecimento válido. Me assumir enquanto sujeito do currículo implica que eu tenha voz e permita aos meus alunos também um exercício democrático de voz. E quando eu estou falando de meus alunos, enquanto gestor, a relação é a mesma. Quando eu permito ao meu professor e aos sujeitos da escola a oportunidade de voz. E aí isso implica aluno, comunidade, enfim. Mas essa construção dessa reflexão sobre a assunção do professor, do aluno, dos gestores, enquanto sujeito do currículo, ela me remeteu a uma ideia freiriana que diz respeito à questão do diálogo. Eu só posso me assumir enquanto sujeito do currículo quando eu instalo o diálogo no contexto da escola, no chão da escola. E aquela setinha, em matemática, a minha formação inicial é matemática, ela tem um significado do que vale a ida e que vale a volta. Em matemática, a gente chama de ser e somente ser. Eu sou o sujeito do currículo, ser e somente ser, eu oportunizo, na contextura da minha prática, o diálogo. Mas não é um diálogo qualquer, do qual a gente está falando aqui. Não é o diálogo enquanto extensão de comunicados. Não é o diálogo que a gente tem com o nosso colega ali na mesa do café da manhã ou do almoço. Mas é um diálogo que implica fé nos homens. Ter fé nos homens significa entender que ele pode mudar, que ele pode se transformar. Implica e pressupõe humildade. Humildade enquanto professor, de poder dizer que eu não sei tudo, que eu preciso aprender cada vez mais. Humildade para reconhecer que eu também aprendo com o meu aluno. Pressupõe a comunhão entre os homens, um exercício de confiança mútua na relação eu-tu. Pressupõe esperança. Esperança, não esperança, como diria Mário Sérgio Cortella, do verbo esperar, mas sim esperança do verbo esperançar. Pressupõe a relação de A com B, e não de A sobre B, enquanto uma prática horizontal. Pressupõe entender o diálogo como um método para conhecer o mundo, para desopacizar a realidade e para desvelar a ideologia dominante. A título de consideração e à luz do referencial teórico que a gente se pautou na construção do texto e da reflexão, a identidade docente ela se constrói no tempo e espaço do currículo e pode se constituir em uma prática horizontalizada e humanizadora, voltada à promoção da justiça social, na negação da prática elitista, sectária e pragmática. Mas isso que eu estou falando, como eu disse no começo, ainda é esperança, sonhos e utopias. É uma opção também. É uma opção e é uma decisão tomar esse caminho no processo de construção da nossa identidade enquanto gestores, enquanto professores, e
e pensando-se também na identidade, na construção da identidade dos nossos alunos, que são os nossos interlocutores na contextura da sala de aula, da escola e da educação. Muito obrigado.